Pois é, Vida e Saúde hoje vai falar sobre alimentação. Como é que é aí para você? Quero saber. O que a alimentação representa na sua vida? Você tem fome demais ou você cuida aí com esse momento na hora de se alimentar? Uma das nossas necessidades básicas é sim a alimentação. E é por ela que a gente consegue a energia para fazer todo o corpo funcionar. Normalmente, o estômago dá sinais de insatisfação após algumas horas já sem comida. Mas quando a gente come, alguns hormônios são produzidos, gerando uma sensação de bem-estar. E a alimentação não está apenas ligada à saúde, mas também à estética, padrões de beleza, autoestima, emoções e ansiedade. E a lista segue. E um órgão essencial no nosso corpo, ligado à mente e ao físico, quando não está bem equilibrado, pode causar grandes malefícios para a nossa saúde, principalmente ligados à obesidade. Quais são os maiores transtornos ligados à obesidade? Quais seriam os sintomas desses transtornos? E também como lidar com enfermidades? Bom, sobre isso a gente conversa no programa de hoje com a doutora Eclair Ercole Jaquay. Ela é médica do estilo de vida e vai nos ajudar nessa questão. Se você tem alguma dúvida e quer aproveitar aqui esse momento para trazer a sua dúvida aqui para a nossa especialista de hoje, usa o QR Code que está bem aqui. Isso, aponta a câmera do seu celular para ele. Ao longo do programa ele está disponível aqui. Nesse primeiro momento do programa a gente conversa com a doutora Eclair, mas você também pode usar o WhatsApp no nosso número 12 98266 0004. Doutora, bem-vinda ao Vida e Saúde mais uma vez, tudo bem aí? Tudo bem, muito obrigada pelo convite novamente. É um prazer recebê-lo, um prazer conversar sobre este assunto que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Aliás, algumas pessoas têm transtornos alimentares, mas não aprenderam a reconhecer. E quando a gente convive com um problema sem reconhecer, a tendência é que a gente não cuide do problema. Eu acho que é interessante começar essa conversa definindo um transtorno alimentar. Como é que a gente consegue definir esse transtorno? Bom, então a definição é uma condição grave que é relacionada ao comportamento alimentar que é persistente e que afeta negativamente a saúde, as emoções e a capacidade de funcionar em áreas importantes da vida de uma pessoa. Me fala um pouquinho, doutora, sobre as consequências mais comuns da desordem alimentar. De repente, uma consequência. A mais comum é a obesidade. E é isso que nós vamos conversar hoje, dos transtornos alimentares que são relacionados à obesidade. Mas claro que também existe depressão, ansiedade, baixa autoestima, que são associados também. Agora, existem também alguns transtornos alimentares que são principais, né? E alguns, inclusive, ligados a essa obesidade. Vamos começar aqui, doutora, falando um pouquinho sobre a compulsão alimentar. E a gente tem aqui alguns indícios ou sintomas que podem demonstrar essa condição de compulsão alimentar. Vou tirar o primeiro aqui, ó. Comer em excesso. Exatamente. Então, a compulsão alimentar, na verdade, é uma das mais comuns, dos transtornos mais comuns que existe. Talvez 3 a 5% da população tem, e talvez eles nem saibam, porque não sabem o que é a compulsão alimentar. Mas, basicamente, tu começa a comer e não consegue se segurar. Tu come uma grande quantidade de comida numa sentada. Vamos ver outro sintoma aqui. É uma preocupação com a forma ou peso corporal. Exatamente. Todos esses transtornos alimentares, você tem aquela preocupação com o seu peso. Geralmente você quer ficar mais magro e deixa de comer por um tempo, mas aí quando tem aquela fome, não está fazendo aquela dieta saudável, e daí quando senta, come muita comida, e geralmente essa não é só uma grande quantidade, mas a qualidade da comida também é uma qualidade baixa, acaba comendo coisas que não são saudáveis. Agora, eu imagino o seguinte, doutora, que só essas duas condições aqui já geram bastante problema, porque se a pessoa tem essa preocupação com a forma e peso corporal, e ao mesmo tempo ela se vê com uma fome exagerada, porque a pessoa sente uma necessidade de comer aqui. Imagine a cabeça, a confusão, como é que fica. Não, eu tô com fome, eu preciso comer, mas ao mesmo tempo eu tô super insatisfeito, né, com o meu peso. E tem mais ainda, ela acaba perdendo o controle.
Exatamente, é aquela perda de controle. Quando vê a comida e come tão rápido e come muitas coisas que geralmente são comidas mais gordurosas, que tem mais carboidrato, que tem mais açúcar, e daí tem aquela perda de controle e, como você falou, aquele problema da comer demais e também preocupado com o corpo, Agora é né? o seguinte, o nosso corpo, ele recebe informações de que já está satisfeito. Se eu como rápido demais, essa informação, os neurônios não conseguem, não dá tempo de fazer essa informação clara para o cérebro. Será que nessas pessoas com compulsão alimentar, esse sistema aí de alerta, de olha, estou satisfeito, ele de repente não funciona, não está bem? Muitas vezes sim, como você falou, como acaba comendo muito rápido uma quantidade muito grande de comida, sim, não dá tempo daquele sistema falar para você, ei, você está cheio. Mas o principal, como é uma doença que envolve a mente, mesmo você estando cheio, você tem aquela vontade de ficar comendo, comendo, comendo. Tá. Olha aqui, outro sintoma da compulsão alimentar. Ela é episódica. Exatamente. Então não acontece todo dia. Até para a gente considerar uma compulsão alimentar, pelo menos tem que ser uma vez por semana por 3 meses. Então não necessariamente tem que ser né, todo santo dia, né? Mas com certeza ela acaba acontecendo mais frequente, se fica mais grave, mais frequente acaba acontecendo. Mas às vezes acontece uma vez por semana, duas e às vezes mais. E isso pode gerar uma condição por tudo isso aqui que a gente acabou trazendo, de depressão leve e culpa. Exato, porque... Pela falta de controle, né, doutora? Exato, e até para nós, quando a gente come muita comida, e muitas vezes aquela comida que não é saudável, quando você tá cheio e você senta, eu não deveria ter comido tanto, né? Aquela culpa. Então, aquela culpa sempre vem depois desse episódio da compulsão alimentar. Olha, daqui a pouquinho a gente quer saber se as redes sociais influenciam na idealização dos corpos ideais também, mas agora é hora de conhecer um outro transtorno alimentar, que seria a síndrome da alimentação noturna. Doutora, eu não conhecia essa síndrome com esse nome formalizado, mas eu conheço várias pessoas que acordam de madrugada e assaltam a geladeira, como está na figurinha aqui. Aliás, a minha avó... Tadinha, minha avó já faleceu, mas ela tinha diabetes e ela costumava acordar de madrugada para assaltar a geladeira. E ela não comia um cachinho de uva, não. Ela comia um pedacinho de pudim, ela comia um pedacinho de manjar. Eu não sabia que isso era uma condição, doutora. Pois é, eu também, eu vou te ser bem sincera, que eu também, é novo para mim, mas não é uma condição nova. Mas quando eu comecei a ler sobre esse assunto, sim, essa é muito interessante e é uma das que acaba levando à obesidade, porque você acaba comendo bastante à noite. E num horário que, de repente, olha só, porque olha essa condição aqui, gente, esse sintoma. A pessoa, de repente, não come de dia. E daí, à noite, que o metabolismo está teoricamente mais baixo, mais tranquilo, ela vai ter mais ingestão calórica. Eu estou imaginando que ela não vai perder tanto essas calorias que ela ingeriu à noite. Exatamente. Tá aqui, ó. Ela come exageradamente à noite. Come exatamente. Mais de 25% da tua refeição total do dia, tu acaba comendo depois da janta. Chega a ser até 50% do total da tua refeição. Então, como o teu metabolismo já está mais baixo à noite, e você acorda para comer, e geralmente a comida que você come é alta em carboidrato e açúcar, você acaba ganhando peso. E daí a pessoa não tem fome de manhã, que o café da manhã é a alimentação mais importante do dia, acaba não comendo durante o dia. Tá aqui nos sintomas, porque essa pessoa, ela chega a ter insônias que a levam a comer. Então, ela fala assim, eu não consigo não comer porque eu acordo e parece que eu sinto meu estômago pedindo comida naquele momento. Exatamente, acordo com o estômago vazio, preciso comer alguma coisa para dormir, você conseguir dormir. Essa pessoa, doutora, ela tem dificuldades para fazer dietas. E ela, como você bem disse aqui, não gosta de tomar café da manhã. Não é nem que ela não gosta, né? Deu para compreender que ela, de repente, ela tá com a digestão ali acontecendo do que ela ingeriu à noite. Exatamente, tá cheia, não tem fome, mas é uma das refeições, é a refeição mais importante do dia. Tomar o seu café da manhã com comidas saudáveis e você acaba não comendo. Então, quando à noite você come toda aquela porção, quase 50% da sua refeição que é para comer durante o dia, metabolismo mais baixo, não come durante o dia,
todos aqueles hormônios que a gente falou no programa passado, acaba ganhando peso e não tendo aquela rotina saudável. Agora é o seguinte, doutora, a obesidade é um passinho para várias outras doenças. Eu posso pensar aqui no diabetes, colesterol elevado, tudo porque essa desordem alimentar, ela está tomando conta da vida da pessoa. A gente vai tratar de mais uma desordem. Olha, mas a gente está vendo aqui que são passos que são dados diariamente, meio que financiando uma vida de doenças. Exatamente, exatamente. E levando a obesidade, não só a obesidade, não conseguindo dormir direito também, aumenta a mortalidade, morbidade, aumenta riscos, como você falou, de diabetes, pressão alta, doenças do coração. Então, não só o fato de comer bastante, mas o fato de também não ter um sono contínuo. Doutora, mas existem também transtornos alimentares que são opostos da obesidade, que acabam sendo considerados transtornos de... a pessoa não consegue se enxergar como ela realmente é. Por exemplo, um exemplo disso seria a bulimia nervosa. Um transtorno muito comum entre as modelos, mas que também atinge pessoas comuns. Ela tem uma imagem distorcida do corpo. Exatamente, tem. Nós temos a bulimia e a anorexia. A anorexia, como nós sabemos, não leva à obesidade, porque é uma restrição total da alimentação, com mais o vômito, diarreia, por causa dos laxativos. E temos a bulimia. A bulimia não necessariamente você vai perder peso. Você fica oscilando com a bulimia. Você pode ter um peso alto, você pode ter um peso normal ou um peso baixo. A bulimia é interessante por causa disso, mas sim, assim como na anorexia, tem uma distorção do corpo. Olha, a gente tem aqui exatamente isso que a doutora trouxe, né? Variações de pesos constantes. Ela ganha ou perde peso o tempo inteiro, mas ela tem um conflito muito sério com a autoimagem. Ela não se enxerga como é que ela é. Ela tem um excesso de preocupação, não só com a imagem e com o peso, né? Mas também com a alimentação. Exatamente. Uma neurose. Então, exatamente. Então, é sempre aquela preocupação. É a dieta, peso, ter aquele corpo perfeito, quase 100% na mente. Vamos falar, olha, dessa outra questão aqui, relacionada à bulimia nervosa. Desmaios e tonturas frequentes. Por quê, doutora? Porque o que acontece com a bulimia, você tem essa compulsão alimentar também. Você acaba comendo bastante, aí quando a pessoa se dá conta, opa, eu comi demais. Aí ela vai fazer o quê? Vai tentar tirar todo aquele peso que ela ganhou. Fazendo como? Dietas estritas, por exemplo, não comendo nada, só tomando água ou tomando suco com qualquer ingrediente que eles acham que vai ajudar, ou laxativos para fazer diarreia, para tentar perder aquele peso, fazer muito exercício, muito exercício, e acaba tendo esses desmaios, esses problemas, porque isso não é saudável. Eu estou pensando o seguinte, mesmo que ela ingira uma quantidade satisfatória de comida, ela de repente não vai ter os nutrientes, porque se ela pode vomitar ou provocar diarreia ou acelerar demais esse metabolismo, ela não vai estar retendo. E ainda tem mais essa, doutora, essa pessoa normalmente tem ansiedade, irritabilidade e depressão mais facilmente. Mais facilmente, porque todos esses... queira ou não queira, todas essas coisas que eles fazem para tentar, que esses nossos pacientes fazem para tentar tirar aquele peso que ganharam com a alimentação, que foi exagerada, são coisas que podem causar desidratação e, como você falou, não tem os nutrientes necessários porque eles vão tentar retirar do jeito que der para tirar aquele peso, eles não estão muito preocupados com os nutrientes, então acaba depressão e outros problemas da sua emoção e ansiedade, coisas assim também. Agora, doutora, são vários os fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver qualquer transtorno alimentar. Mas a gente está vivendo numa época em que a imagem ela tem uma questão muito importante nas nossas vidas. E as redes sociais acabam influenciando e até ditando regras de comportamento, de idealismo com o corpo, para os dois lados, né? Tanto mostrando que uma pessoa deveria ser super magrinha ou, por outro lado, deixando que ela seja relaxada e não cuide do corpo. A gente está falando aqui de nutrição, além a estética seria, assim, uma coisa a ser considerada, mas a nutrição é muito importante. E tem aquelas pessoas que acabam assim, olha, eu vou me aceitar do jeito que eu sou e não se importa muito com a saúde. Como é que a gente faz para equilibrar
O que você acha, na sua opinião? As redes sociais podem ajudar ou tem mais atrapalhado do que ajudado? Sim, eu concordo. Ele atrapalha muito, não só em questão do corpo, mas em outras coisas também, em questão de depressão e ansiedade, como todos nós sabemos. Mas sim, a mídia distorce a diversidade real dos corpos, né? Então, ele sugere que o corpo mais magro é o corpo perfeito. Esse é o normal, esse é o que a gente prefere. E muitas vezes levam as pessoas a acabar tendo essa desordem alimentar, porque eles querem procurar eles querem ter o mesmo corpo que eles estão vendo na mídia, mas a maioria nós todos sabemos que é Photoshop, luz, ângulo de 300 fotos que eles tiram, talvez eles usam uma ou duas, e isso a gente não consegue enxergar. Ou as pessoas que já são mais magras, no caso, como eles chegam àquela magreza, o quão não saudável são os hábitos até chegar àquele ponto. Existem vários biotipos, né? Não se respeita essa diversidade, como a doutora trouxe bem aqui agora. Você ia complementar, doutora? E como você falou, tem agora o outro lado da moeda, que são as pessoas, aceite você do jeito que você é. Sim, nós temos que aceitar como nós somos, mas não se desleixar. Não podemos simplesmente comer qualquer coisa, tomar um monte de refri, suco com um monte de açúcar e tipo, eu sou assim mesmo, nasci um pouquinho com mais gordura, quero ficar assim. Assim também não pode, porque tudo isso que nós tentamos fazer em ter um exercício regular e uma dieta saudável é para termos uma saúde exemplar, uma saúde que faça com que você evite de ter doenças crônicas no futuro. Com certeza. Chegou uma interação aqui que eu quero trazer na nossa tela. De repente, ela representa a sua dúvida aí, do Ferdinando Oliveira, mais uma vez participando com a gente. Assim como fatores mentais induzem a ocorrência de transtornos alimentares, os maus hábitos alimentares também podem provocar o surgimento de distúrbios mentais. Seria uma via de mão dupla? Quer saber aqui o Ferdinando Oliveira. Ficou clara a pergunta dele, doutora? Ficou claro. E com certeza exatamente, é a mão dupla. Tanto os problemas alimentares com certeza podem fazer os maus hábitos alimentares a você acabar ficando com problemas de depressão, problemas de ansiedade, problemas, não sei, na mente, vamos dizer assim, porque se você pensar, tendo esses maus hábitos, tendo esse transtorno, desregula todos os hormônios, todos os receptores no seu corpo e não é sustentável, não tem como sustentar isso. Então, você acaba tendo aquela depressão e, assim, ao mesmo tempo, quando você tem depressão e não sabe como lidar, muitas pessoas vão para a comida e esse é como se fosse o cano de escape. Uma válvula de escape, isso. Chegou mais uma interação aqui, doutora, que eu quero trazer. Quem está falando agora é Ione Patrícia, também está sempre aqui com a gente. E ela pergunta, a compulsão alimentar pode ser uma desordem hormonal? Tem solução? É a pergunta da Ione aqui, doutora, que eu acho que representa a pergunta de muitas mulheres. Porque na TPM, vamos combinar, né, gente? A gente fica com mais vontade de comer doces, a gente fica também mais insatisfeita com as formas do corpo, a gente dá uma inchada também. Vamos aí, vocês que são mulheres. Então, a gente tem um pouquinho disso a cada mês, doutora. E a pergunta da Ione é muito pertinente. É muito pertinente. Não é tão... Sim, os hormônios interferem quando você tem a TPM, ou quando você tem problema na tireoide, quando você tem qualquer mudança hormonal, você está indo para menopausa, algumas coisas mudam. E como você falou, muitos pacientes, até muitos pacientes meus, eu tenho vontade de comer mais carboidrato, mais açúcar, ou tenho mais fome. Isso pode acontecer, mas não ao extremo da compulsão alimentar, que é relacionada à mente. E sim, acho que ela perguntou se tem tratamento ou cura, e sim, nós temos tratamento, não é fácil, mas temos tratamento disponível, sim. Nem tudo que é fácil a gente valoriza. Então, se é difícil, a gente vai valorizar ainda mais, viu, Ione? Tem mais uma interação, doutora, que eu acho que vale a pena trazer aqui, que é da Jânia. Após um acidente doméstico, estou com compulsão alimentar, sinto tudo isso. O que posso fazer? Pergunta aqui a Jânia. E, doutora, eu quero só trazer aqui também essa lembrança de que alguns desses transtornos não são tão verificáveis tão facilmente assim. Alguns transtornos são escondidos, como, por exemplo, a bulimia, a anorexia,
a síndrome de alimentação noturna. As pessoas a gente não gosta de tratar porque eles são incômodos, porque expõe uma fraqueza da gente, expõe uma dificuldade de quem sente eles. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como lidar. A Jânia se expôs aqui de uma maneira muito querida, pensando nela e também em tantas pessoas que sofrem. Como ajudar essas pessoas? Exatamente. Então, isso é muito comum você ter uma história de algum acidente doméstico, de algum abuso no passado, e esse é o jeito que você tem de lidar com as suas emoções. É a sua fuga, é a comida. Eu quero comer, eu me sinto um pouco melhor por causa das endorfinas e tudo, quero comer, principalmente onde tem os carboidratos, onde tem o açúcar, você acaba se sentindo bem, e é um jeito que muitas pessoas fazem para tentar dar uma tapeada no problema real, na raiz. Então, como eu falei, o tratamento não é simples, mas requer muito, como a gente chama, terapia, né? Terapia que a gente chama de cognitiva comportamental. É muito importante que você tenha um acompanhamento muito próximo com um psicólogo ou um psiquiatra para te ajudar a você ver esse problema e, na verdade, curar a raiz, não só tentar tapear, é só o problema com a comida. Não, vamos ver o que está fazendo você ter essa compulsão alimentar. Legal, então conhecer o problema, que às vezes é nesse ponto que o especialista vai te ajudar, não só conhecer o problema, identificar esse problema, mas o passo a passo de como lidar dali para frente. Eu sei que é possível, eu conheço pessoas que venceram transtornos difíceis e Jesus tem interesse especial em você, Ele quer que você viva bem em todos os aspectos da sua vida. E se você está passando por um transtorno alimentar, se você tem dificuldades, busque a Deus, mas busque também o auxílio de especialistas, como a doutora Eclair acabou de trazer aqui. Doutora, o nosso tempo acabou, passou muito rápido, eu quero te agradecer aqui pela participação, pelas palavras e a gente está de portas abertas sempre para você por aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. A gente faz um rápido intervalo agora, na volta tem Claramente, o Dr. César vai continuar aqui a série sobre vícios, que ele começou na segunda-feira no Claramente. Hoje, ele explica sinais e sintomas que revelam se uma pessoa está viciada. E ainda no programa de hoje tem 3 opções de sucos tropicais para te ensinar. Vai ter o suco cremoso, o suco refrescante e o suco delícia por aqui. Vida e Saúde volta já!